Eu vou chamar o Dr. Tiago e vamos iniciar uma jornada agora sobre álcool e outras drogas. Quase, na verdade, não se fala sobre esse tema, mas é um tema assim muito profundo e de interesse, eu acredito, de todos, né? Quem é que não tem algum caso na família, né? Ou algum amigo, um vizinho que não seja, que não utiliza, não usa, faz uso do álcool ou outras substâncias, né? Então, o Dr. Tiago está já à espera, vou convidá-lo para iniciarmos esse bate-papo. Pronto, estamos aguardando o Tiago, nosso amigo. Ei, Tiago, tudo bom, querido? E aí, Carlos, boa tarde, tudo bem? Boa Boa tarde, tarde a tranquilo. todos. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar compartilhando um pouco de conhecimento. Agradecer a Fátima Sim, Marques e a plataforma Chave da Questão pelo acolhimento. E relembrar sim. que é sempre importante que não somos técnicos de informática, de som, de vídeo, então qualquer falha nossa, já peço desculpas por qualquer falha. Pedimos desculpas, né, Tiago, Sim. porque da mesma forma que. é, Mas, Tiago, nós ficamos aí a duas lives, né, sem fazer, e Sim. uma semana você teve compromisso e a outra semana eu tive compromisso. Mas estamos Uhum. aqui de volta e eu confesso, Tiago, que nesse período eu tive assim, muitas, não reclamações, né? Mas muitos pedidos, pessoas perguntando se nós tínhamos parado com a live, eu falei que não, e que nós retornaríamos a essas atividades que já ficou comum, como você sempre fala, Sim. né? Já virou assim uma Permanente. rotina nossa mesmo, permanente. Né, Tiago, então vamos iniciar o nosso bate-papo, né, sobre álcool e outras drogas. Há pouco eu estava falando que é um tema que aparentemente quase não é falado, né, Tiago? Não sei, mas é de um assunto assim de grande importância. E eu lembro quando ainda adolescente eu perdi um irmão, né? Ele era alcoólatra e ele morreu, né? E foi assim, uma situação muito complicada que aquilo marcou muito, muito a minha vida, porque dos irmãos eu tentei muito, muito ajudá-lo, orientá-lo, eu, inclusive levei para uma clínica, né, de tratamento, mas aí, contudo, com 39 anos, ele deixou essa terra, né? Mas com essa experiência, logo depois, quando eu fui fazer o curso de psicologia, uma das primeiras especializações que eu fiz foi na área de dependência química, né? E com isso, de alguma forma, eu tenho ajudado, primeiro, né, com a ajuda de Deus, evidentemente, mas tenho podido ajudar muitas pessoas que me procuram, né? E precisando de ajuda, Tiago. E hoje no Uhum. consultório não é diferente, né? Eu atendo várias pessoas, vários jovens que fazem uso não só do álcool, como outras drogas também. E eu confesso e eu acredito também, Tiago, que seja a mesma forma como você encara, assim, de uma forma muito respeitosa, a gente não discrimina, não julga ninguém, tudo tem um motivo, né? O que leva cada um buscar qualquer tipo de drogas, né? Então essa pessoa, ela precisa de ajuda, precisa de Uhum. orientação, enfim. E a gente está aqui com esse intuito, não para poder fazer nenhum pré-julgamento ou julgamento de quem quer que seja. O nosso Tiago, objetivo então, não é, o nosso objetivo não é, julgar, tirar pedras, apontar dedo. Nosso objetivo é poder ajudar ao máximo. sim, sim. Álcool, droga é um Tiago, problema de saúde pública e já há bastante tempo, né, Carlos? Então, e a gente sim, é uma rotina do nosso trabalho, seja consultório, hospital, clínica, o abuso de uhum. álcool e drogas. Isso é um problema muito grave de saúde pública mesmo. Tiago, é bem interessante assim poder bater esse papo com você,
porque você tem uma experiência muito grande, inclusive trabalha numa clínica de dependência química, né? Então, poxa, vai ser muito bom esse bate-papo, as suas orientações aí também. Uhum. E Tiago, eu principalmente em quero. relação ao álcool, só fazer uma observação, Carlos. Toda família tem alguém dependente do álcool, ou alguém que morreu pelo Uhum, álcool. Você citou seu irmão, eu tenho um tio também materno que faleceu por causa de álcool. Mas as famílias meio que colocam isso debaixo do tapete por vergonha, por medo, preconceito, enfim. Então a gente tem uhum, que tirar isso debaixo do tapete, jogar no ventilador, porque é um problema grave. No Brasil, mais grave ainda, que é o álcool, principalmente, é uma droga socialmente estimulada. uhum, O jovem, para ser socialmente aceito, tem que beber, tem que dar PT, ficar bêbado, senão ele não é aceito uhum, socialmente. Normalmente os pais sim. estimulam os filhos a beber, isso é cultural. E qualquer confraternização existe bebida alcoólica. Então é uma droga Sim, extremamente estimulada, e isso é muito grave. muito grave, é verdade. Tiago, eu quero até abrir um parênteses aqui. Agradecer as pessoas que nos acompanham, que nos assistem nesse momento e pedir assim, se caso você tem alguma pergunta, eu não tenho ninguém aqui, Tiago, para anotar nada, mas se você porventura daí observar a pergunta Uhum, também, a gente pode, né, ajudar essa pessoa na resposta. Mas qualquer sim. pessoa que queira fazer pergunta, a gente posteriormente, se não der tempo responder hoje, a gente responde na próxima live ou na semana, né? Porque a gente pega e a pessoa deixa aí a sua pergunta, vai ficar gravada, a gente pega e responde durante a semana, se for o caso. Uhum. Tiago, a gente sabe que as drogas estão ligadas a prazer, né, e alívio imediato. O que acontece, Tiago, quando esse prazer acaba? Então, por que que se usa droga? Porque durante o uso dá prazer. Se não desse prazer, ninguém usava droga. Então, durante o uso dá prazer. E o que acontece quando acaba esse prazer? Se busca novamente essa recompensa de prazer. Busca sentir prazer de novo pelo uso da droga. Então, quando acaba o prazer, existe a busca novamente pelo uso para ter essa nova sensação de prazer. Obviamente, essa busca é muito individualizada pela droga. O crack é muito mais evidente isso e álcool, maconha, enfim, cocaína, não é tão intenso igual o crack essa busca. Mas normalmente quando acaba o prazer, normalmente se busca o prazer novamente com o uso. O crack tem uma peculiaridade que o efeito dele é muito intenso, muito rápido e por isso que o indivíduo acaba usando de forma repetidamente, para continuar tendo essa recompensa de prazer, né? Uhum. Tiago, muitas pessoas bebem, né, com moderação, mas algumas abusam e se tornam alcoólatras. Muitas pessoas fumam, uma linguagem popular, né, fumam baseado ou Uhum. cheiram cocaína uma vez ou outra. Mas existem também, Tiago, aquelas que fumam crack o dia inteiro. E por que isso acontece? Justamente por conta disso. O crack induz uma dependência altíssima justamente por essa recompensa de prazer. O prazer do crack é muito intenso e muito rápido. Então, questão de como é uma droga inalada, né, fumada, em questão de segundos já existe ativação cerebral e o prazer. E em questão de segundos, esse prazer acaba. E é tão intenso que o usuário dependente ele vai querer continuar usando para continuar tendo o mesmo prazer. Então, por isso que é muito comum o usuário de crack ficar 2, 3 dias usando direto, sem se alimentar, sem se hidratar, um Uhum, prejuízo importante no autocuidado, sem se preocupar com banho, com higiene, enfim. O único objetivo dele passa a ser continuar usando para ter essa recompensa de prazer, né? uhum. E, Tiago, é interessante isso, né? A gente vê aí a cidade, não tem uma cidade assim que é cheia de jovens usando usuário de crack, né?
entrando em casas para poder roubar qualquer tipo de objeto, para poder manter esse Sim. prazer prolongado com a utilização do mesmo, né? Aí Agora, existe até um Tiago, problema não, social em relação a isso, Carlos, porque hoje em dia o que que a sociedade, seja a sociedade pública, privada, oferece, oferta aos nossos jovens? Nada. uhum, Poucas cidades ofertam esporte, lazer, cultura. sim, A grande maioria não oferta nada. Aí o jovem vai para a sim, pracinha ou fica refém de ser um aviãozinho do tráfico. E aí, meu amigo, é um uhum, caminho muito comum que se segue aí em toda a cidade, né? Eventualmente, invariavelmente, vai para começar a usar droga, né? Então não se faz é nada a pelos nossos chamada jovens, é complicado isso. a falta de políticas públicas mesmo, né? A gente vê Para aí tudo, muitos né? lugares Para tudo. ainda não tem nenhum CAPS, né? Pois é. O CAPS seria assim um mínimo de poder, de apoio, de Sim. estrutura para ajudar essas pessoas, não temos. Tiago, muitos usuários dizem, por exemplo, que a maconha é uma droga leve e fácil de largar, né? Isso é verdade? Né? Por que eu faço essa pergunta, Tiago? Porque conheço pessoas que fumam 6, 8 ou mais baseados, por exemplo, por dia, né? O uso constante pode caracterizar uma droga leve na sua concepção? Não, não é uma droga leve. Não é, e também não é uma droga fácil de largar, pelo contrário. A gente que trabalha com saúde mental, que trabalha com dependência química, a gente é extremamente revoltado com as definições hoje sobre maconha. É uma droga social, doping hoje por maconha não afasta mais o atleta, ele sofre uma punição administrativa com multa. Então, virou uma droga socialmente aceita pela quantidade de gente que usa, enfim. Se a gente, obviamente, se a gente for comparar, Carlos, todas as drogas lícitas e ilícitas, a maconha é a menos nociva. Isso não quer dizer que estimulemos o uso, são coisas completamente diferentes. Uhum. E durante muito tempo, não, a maconha passou a ser muito quimicamente misturada para estimular dependência, estimular vício. Então já tem muito Sim, tempo que a maconha tem amônia, tem nicotina, tem um monte de substância para estimular a dependência. Ah, quem fuma maconha é uma pessoa calma, tranquila, mas tira a maconha para ver. Vai gerar abstinência, vai gerar inquietude. Então a maconha é uma droga, sim, obviamente, que a gente também faz campanha contra por uma série de situações. É considerada uma droga de porta de entrada. Existe o fristo, que é a mistura da maconha com pedrinhas de crack, que também é muito perigoso. Enfim, os prejuízos cognitivos, os prejuízos comportamentais, laborais, enfim, a maconha é extremamente prejudicial, não é uma droga leve e é uma droga realmente difícil de largar também. Tiago, e bem interessante assim, essas mudanças, essas alterações, né, físicas, psicológicas, enfim, comportamentais. Como age essa maconha no cérebro de um indivíduo, Tiago? Então, basicamente, a maconha leva a prejuízo cognitivo. Ela afeta a memória, a atenção, memória recente, memória de evocação, a atenção é muito prejudicada, se confunde muito essa função cognitiva de atenção com memória, e a maconha afeta essas duas situações de um modo muito importante. Obviamente, o uso prolongado vai trazer prejuízos gigantescos. A pessoa acha que não, mas todo mundo que convive percebe o tanto que a pessoa tem prejuízos, sejam de forma pessoal ou laboral. Então, afeta diretamente essa parte cognitiva, com prejuízos bem evidentes. Tá? E, Tiago, você tem essa estatística hoje, né, se essa procura pela maconha especificamente, ela tem crescido muito na juventude? Ah, tem, Carlos. Os últimos dados que a gente tem, se não me engano, acho que é de 2017, 2018, a quantidade de jovem que usa maconha, se não me falha a memória aqui, aumentou 15 a 18% em comparação ao último levantamento de 5 anos atrás, de 5 anos antes desse estudo. Então,
a incidência, principalmente dos nossos jovens de usuário de maconha, só aumenta. Não só maconha, né, Carlos? Hoje em dia, o jovem, muitos já nem começam pela maconha, já vão direto pro crack, estimulados muito pelo Sim, álcool, né? Que o álcool tira a inibição e, sob o efeito do álcool, você faz coisas que sóbrio não faria e usar droga é uma delas, né? sim. Assim como você falou da maconha, o álcool, na verdade, é também essa porta de entrada, né? Sim, com Porque o certeza. álcool é o beber socialmente, pronto, e Sim. dali a E pessoa. o álcool, a gente, né, brinca no meio médico, o álcool, ele frontaliza a gente. Ele tira nossa capacidade de julgamento, nossa capacidade de bom senso. Um exemplo clássico que eu dou, que somente os homens aqui vão me entender, sob o efeito do álcool, você fica com a menina que você acha linda. E no outro dia, quando você lembra, você, nossa senhora, o que que eu fiz? Então o álcool Deixa eu tira, ver. sim, o álcool tira a inibição Uhum, e você acaba tendo dificuldade de falar não. Você é facilmente estimulável, facilmente uhum, influenciável sob o efeito do álcool. Então, uhum. o álcool é um problema muito grave, principalmente para os nossos jovens. Sim, eu já ouvi muito isso, né? A pessoa depois no dia seguinte se arrepender, gente, É um olha que amigo, né? garoto Isso já horrível. aconteceu com um Peguei. amigo É. nosso já lá atrás, né? A história é essa, mas eu posso Né? dizer, tá, Thiago, que foi realmente com um amigo mesmo, tá? Eu posso dizer isso de carteirinha que nunca aconteceu comigo, não. Não, Mas a eu gente tenho que, escuta eu muito tenho que se. admitir minha culpa, que isso já aconteceu comigo já. E Não, com a comigo grande maioria, ainda com a grande não. maioria dos brasileiros, né? É assim, É sim, com certeza, com certeza. E acontece ainda, não só aconteceu, né, como acontece sim, ainda. e provavelmente vai E continuar acontecendo. Tem muita sim, gente que usa o sim. álcool, Carlos, para combater timidez, para ficar mais Uhum. sociável. Então, é uma droga também estimulada para ter uma melhora Uhum. social em ambiente de balada, de, Sim, de sim. festas, e isso é muito comum, né? Então, e traz consequência, né? Ah, Tiago, e como a gente falou na pergunta anterior, a gente falou sobre a questão da maconha, tá? Da mesma forma, Tiago, muitos dizem que a maconha relaxa, ajuda a dormir, né? Qual seria, Tiago, o lado negativo dessa história? Por exemplo, não seria mais saudável, de repente, tratar a ansiedade do que usar a maconha para esse fim, para dormir, para relaxar? Então, a maconha traz relaxamento? Traz. Esse é um dos efeitos bons da droga. Obviamente tem gente que não relaxa até agita, mas acontece de relaxar. E qual que é o lado negativo disso, cara? Dependência, claro, né? E, consequentemente, a abstinência se tentar parar de uma maneira abrupta. Mas, assim, praticamente 90% dos dependentes de maconha, Carlos, aí falando só da maconha, pelo menos 90% deles têm uma patologia não diagnosticada, psiquiátrica não diagnosticada, a mais comum a Sim. ansiedade. TDAH Uhum. também, que é o déficit de atenção, hiperatividade. Normalmente, patologias que deixam a pessoa mais irritada, mais agitada, mais nervosa, mais inquieta, acaba tendo a busca pela droga para trazer um relaxamento. Mas isso é enxugar gelo, tapar o sol com a peneira e só agregar outros problemas além dos que já existem. Existem formas muito mais efetivas de se resolver isso sem que você fique dependente de uma droga, tá? E interessante, Tiago, que é, a gente tem lido, né, várias matérias aí que durante esse período de pandemia, precisamente a gente começou lá para o meado de Mas, março, né, aumentou assim consideravelmente o uso de álcool e outras drogas. Tem sim, esses dados estatísticos assim, Tiago? tem. É, o consumo de álcool no Brasil, nessa pandemia, aumentou muito. Não se tem essa estatística ainda pronta, porque o levantamento fiel mesmo só a partir do 2021, que vão lançar em 2020. Mas é evidente que o consumo aumentou e a gente percebe isso conversando com pessoas, observando stories aí em rede social, a quantidade de pessoas que começaram a beber ou que aumentaram o consumo foi absurdo.
Eu dou o exemplo clássico, e falo isso para todo mundo. Na rua onde eu moro aqui em Cachoeiro tem um depósito de bebida, que vende cervejas, enfim, Uhum. bebidas de maneira geral. E ele falou comigo uma coisa interessante. O primeiro mês de início da pandemia, decretou a pandemia, nos 30 dias subsequentes, foi o período de maior venda de cerveja dele desde que ele abriu o depósito. Uhum. E é Poxa. 4 anos, 3 anos de depósito foi o mês que ele mais vendeu. Então, o consumo aumentou drasticamente, não só de álcool, né, mas de drogas também, né? Uhum. E principalmente Sim. entre mulheres, tá? A quantidade de mulher que vem bebendo vem aumentando muito, não só na pandemia, mas desde Uhum. 2010, 2012, a quantidade de mulher que bebe vem Uhum. aumentando proporcionalmente, enquanto a de homens vem reduzindo. Mesma Uhum. situação do cigarro também, né? O Brasil diminuiu muito o tabagismo de maneira geral na população, mas a quantidade de mulher que fuma tem aumentado. Isso também é preocupante, tá? Uhum. Tiago, você falou anteriormente um dado assim, muito interessante, pelo que eu entendi, 90% é patológico a pessoa que é dependente, a pessoa que usa qualquer tipo de droga? Não, maconha. Só da A maconha. maconha. Ah, Estima-se que tá. cerca de 80% tem uma Ah, patologia psiquiátrica não diagnosticada ou não tratada. T- TDAH é um TDAH, deles, né? ansiedade principalmente, transtorno explosivo Uhum, intermitente, bipolares, uhum, enfim. uhum, Patologias que normalmente geram uma excitação cerebral e ele acaba usando maconha para tentar diminuir isso. uhum. Entendi, Tiago. Outra questão que o uso de determinadas drogas aciona o sistema de recompensa no cérebro, né, e a sensação de prazer que elas provocam faz cada vez mais o indivíduo usar cada vez mais, né, a droga, a busca da droga, tornando-se então um dependente, propriamente dito. Como funciona esse sistema de recompensa, Tiago? Então, toda droga, cara, que seja consumida em excesso, elas têm em comum a ativação desse sistema de recompensa, localizado no nosso cérebro, que está envolvido com reforço de comportamentos e na produção de memórias. Porque durante o uso, lembra que eu falei que durante o uso tem prazer, aí gera uma memória de prazer e o sujeito quer repetir toda essa memória. Essa ativação do sistema, Carlos, é extremamente intensa, a ponto de fazer com que as atividades normais do indivíduo sejam negligenciadas, né? A gente vê muito isso no crack, né? Prejuízo na higiene, no autocuidado, tudo isso. E a Uhum, área cerebral envolvida nisso, desculpe os termos técnicos aqui, mas é uma área chamada área tegumentar ventral, que tem muito receptor de opioide. Opioide é, são, é um neurotransmissor envolvido com prazer rápido, instantâneo. Então, por isso que somente o álcool, as drogas, as medicações que a gente usa para combater agem muito nesses receptores opioides, que dão prazer uhum, e a gente busca usar a medicação para combater esse prazer. Além uhum, disso, Carlos, indivíduos que têm um baixo nível de autocontrole, de autocuidado, de autopreservação, isso modifica os mecanismos cerebrais dessa recompensa, desse prazer. O que acaba a gente imaginando, ainda não tem nada estatístico que comprove isso, que a origem do transtorno de uso de álcool, droga, qual seja, ela é anterior ao uso da substância, justamente por esses uhum, mecanismos de autocontroles frágeis, o que facilita muito o início de uma dependência química e as consequências disso para a vida da pessoa, né? uhum. Tiago, me permita assim, voltar um pouco. Quando você falou do aumento, principalmente agora no período de pandemia, e você deu o exemplo lá em Cachoeiro da distribuidora, né, de Uhum. bebidas, o aumento considerável. Não é.
a gente pode fazer uma ponte, trazer isso para dentro de nossos lares, né? Porque a gente sabe que aumentou consideravelmente também a agressão dentro de casa contra as mulheres, né? Então isso se dá também, ou tem se dado por conta justamente da utilização de bebidas, né? A pessoa já chega em casa alterada e, consequentemente, há alguma reação dele por conta disso e de outros fatores também, claro, né? Sim. O álcool, ele estimula agressões, estimula comportamentos agressivos, seja auto ou heteroagressivos, deixa aquela síndrome do Superman ou da Mulher Maravilha de que nada vai acontecer, aquele machão, Uhum, e isso é extremamente ruim, né? Tira essa percepção sim, de bom senso, né, Carlos? Então, sim, o álcool, ele faz com que, né, você acabe fazendo coisas que sem ele você não faria. sim. Tiago, falando assim em campanhas, né, contra as drogas, existem muitas campanhas para drogas ilícitas, né? Mas o inimigo socialmente aceito em festas, reuniões, que é o álcool, né? É uma droga lícita, é a droga que mais mata, né? Quando podemos dizer que uma pessoa ele é alcoólatra? Então, álcool é a droga que mais mata, é a droga, é a substância psicoativa de maior consumo e dependência no Brasil. É a droga que mais mata no Brasil e é a droga responsável pela maior parte das internações psiquiátricas no Brasil. Só um dado estatístico que eu captei, Carlos. Entre 2010 e 2013, ocorreu no Brasil 315 mil internações no SUS, só SUS, tirando Poxa. particular, Uhum, convênio, por causa do uhum, álcool, gerando um custo de em torno de 250 milhões de reais. Então, o álcool é um problema de saúde pública, é uma epidemia. uhum, Um outro levantamento que eu peguei aqui também, só para ilustrar isso, uhum. o álcool ocasiona mais de 3 milhões de mortes por ano em todo o mundo. No Brasil, cerca de 40 mil mortes por acidente de trânsito e 60 mil homicídios ocorrem por ano como resultado do consumo de álcool. Então é um dado extremamente Poxa vida. alarmante, preocupante Uhum, e ninguém faz uhum. nada a respeito disso, né? O outro dado que Pois eu, é. que eu, que eu pesquisei aqui, que achei, segundo a Organização Mundial de Saúde, o consumo de álcool no Brasil supera e muito a média mundial. Dos 194 países avaliados, o consumo médio mundial para pessoas acima de 15 anos é de 6,2 litros de álcool puro por ano. No Brasil, é de 8,7 por pessoa por ano, quase 30% a mais do que a média mundial. Poxa vida. Entre os homens, essa taxa chega a 13 litros, enquanto para mulheres é de apenas 4, mas isso vem aumentando e dos homens diminuindo. E a cerveja, obviamente, lidera a preferência com 60% do total consumido. Uhum, Em relação como que a gente pode afirmar que o sujeito é alcoólatra? Há muitos anos atrás, se pensava em definir um sujeito alcoólatra, Carlos, quem bebia 1 litro de cachaça todo dia, né? Isso já caiu por terra há muito tempo, né? Isso não existe. Basicamente, o que deixa a gente muito preocupado é quando existe um padrão de consumo e você não consegue ficar sem esse padrão. Por exemplo, eu bebo só fim de semana, mas bebe todo fim de semana? Bebo. E me lembra o último fim uhum, de semana que você não bebeu? Não lembra. E se ficar um fim de semana sem beber, consegue? Não. Isso já é um sinal de alerta. Já existe um padrão de uhum, consumo e ficar sem esse padrão gera desconforto. Ou o sujeito ou a sujeita, enfim, que já vai contando quinta, sexta, para chegar sexta à noite e poder beber. Então, a expectativa que se cria para chegar no fim de semana, para manter o padrão de consumo, também é uma coisa muito preocupante.
Obviamente, o diagnóstico de dependência por álcool, ele é muito mais complexo, mas envolve o padrão de consumo, o desejo, o consumo acima do, do considerado bom senso, né? Prejuízos em atividades de vida, sejam laborais, pessoais, enfim, desejo, fissura, abstinências, enfim, e o uso recorrente. Mas o padrão de consumo é o mais importante, Carlos. A partir do momento que você tem um padrão de consumo e não consegue ficar sem, ou se incomoda por ficar sem, isso já acende um sinalzinho de alerta para a gente, e a gente começa a pensar nisso. No nosso consultório, isso é uma prática muito comum, principalmente de homem. Quando a gente vai passar uma medicação, a primeira coisa que eu me pergunto é se vai deixar broxa, e a segunda se pode beber. Então, já são frases padrões de todo homem no consultório. Então, já é muito enraizada essa questão da bebida. Mas eu trabalho a semana inteira, chega o fim de semana que é meu lazer, vou tomar minha cervejinha, vou tomar minha dosinha de cachaça, vou sair à noite com a patroa e tomar um vinho. Enfim, nada contra. Tem que se divertir, vai socializar, mas fique esperto com o padrão de consumo. Isso é o start inicial para a gente pensar numa dependência. Sim, esse excesso, assim, né? A gente sempre fala da questão do equilíbrio, isso serve para todos os quesitos da nossa vida, né? Com certeza. Buscar sempre esse equilíbrio, né? Sim. Uma vez, assim, a pessoa identificou, reconheceu alguma coisa que não está legal, essa pessoa deve procurar imediatamente ajuda, antes que a coisa piore mais. E é muito comum, Tiago, a gente vê nas redes sociais, por exemplo, especificamente o WhatsApp, vai chegando no final de semana, hoje é sexta-feira, não sei o quê, e é Sextou, tanta né? propaganda, sextou, e é tanta propaganda de bebida. Parece que os homens hoje estão falando mais de bebida do que de mulher, propriamente dito, sabe? Existe uma piada Muita muito antiga, né? juventude. Existe uma piada muito antiga que você pergunta para o sujeito 5 marcas de cerveja, ele fala sem pestanejar. Ele pergunta 5 marcas de camisinha e lembra de 1 ou 2. Fala, tá vendo? Tem que beber menos e transar mais, né? Então, né, essa é uma piada, mas é uma realidade, né? É realidade, é Só se fala em verdade. bebida, né? Principalmente, principalmente os mais jovens, né, Carlos? Bebida, bebida, Principalmente bebida, os só mais bebida. jovens. Para os casados, né, Tiago, a gente orienta assim, poxa, diminui a bebida, dê atenção à sua esposa, à sua família. Isso aí. Aquilo que você falou, nada contra a bebida, o vinho, né? Nada contra, Dentro de um bom mas, puxa senso, né? vida, dentro de bom É porque senso. É o o álcool, cara, chamado. o álcool ele envolve um problema de epidemia, né? É saúde pública e ele envolve uma série de acontecimentos que desencadeiam uma desestruturação social. Isso é muito evidente, assim, principalmente na família. Então, todos nós conhecemos, já temos a nossa família, ou já tivemos, ou conhecemos alguém que tenha na família, um dependente de álcool que bate na esposa, que espanca filhos, que todo mundo morre de medo. Isso é uma realidade muito comum, tá, Carlos? Muito comum, sim, Thiago. Por isso que é até bom, às vezes, a gente falar mesmo para ajudar a pessoa, falar assim, olha, isso deixa broxa. Quer ver o homem ficar desesperado, Isso aí, fala que vai ficar broxa, né? aí resolve mudar. É, resolve. Tiago, outra questão também, existe causa genética no alcoolismo ou existe famílias que valorizam e facilitam o uso do álcool? Os dois, Tem essa Carlos. questão aí também. Os dois. Principalmente o álcool, a dependência química de maneira geral, mas principalmente o álcool. Existe herança genética. O gene da dependência química, principalmente o álcool, ele é transmitido de geração para geração. Como acontece com câncer de mama, câncer de próstata, outros tipos de doenças genéticas, ele é transmitido de geração para geração. Mas a doença, que é a dependência química, só vai ser manifestada se tiver o estímulo. Então, aí a importância da família. E isso eu explico muito para os pais que vêm tratar a dependência química e têm filhos. Ninguém quer que o filho tenha o mesmo comportamento que ele tenha, principalmente em relação à bebida. Então, a gente deixa isso muito claro, que o gene foi passado para o filho, mas a doença só vai ser manifestada se o filho beber.
E se o filho crescer Uhum. vendo o pai ou a mãe bebendo, ele vai achar que é natural beber e vai beber. E como vai Uhum. fumar, se vê os pais fumando, que é né, são exemplos, né? E aí, a partir do momento que bebe, pode ativar o gene e desenvolver a dependência química. Então, a família, como a gente fala em toda live aqui, né, Carlos, é pro bem e pro mal, né? Existe a questão Total. genética, mas existe a família como incentivador ou protetor para qualquer situação Uhum. psiquiátrica, e a dependência química é o principal delas, né? Então, pode Sim. a genética ser transmitida, mas se a família tiver for agir de uma forma protetora, grande chance do filho, quando crescer, não desenvolver a dependência química, né? E como é interessante isso, né, Tiago? A questão da genética, né? Uma vez sabendo disso, a pessoa pode ter, sabe, Sim, tomar ações preventivas isso aí. e nunca se tornar um dependente do álcool, né, por conta disso, né? E a gente atende muito jovem que tem os pais, tiveram pais alcoólatras ou tem, e a gente bate muito nessa tecla. E a pessoa tem a informação, aí vai ser a escolha dela se vai continuar ou não. Uma outra coisa que você falou no início da live Uhum. sobre a escolha e não julgar e criticar, uma coisa que eu deixo muito claro pro, pro dependente químico e para a família, que são os codependentes, que sofrem tanto quanto o dependente. Fala-se Uhum. muito dependente químico e esquece da família, né, Carlos? Os codependentes Sim. sofrem tanto. A partir do momento que aí, hipoteticamente, tá, gente? A partir do momento que eu escolho beber ou fumar uma maconha ou uma pedra de crack, isso é escolha minha. Mas a partir do momento que eu desenvolvo a dependência química, eu já sou um doente. Eu já tenho uma patologia. Eu preciso da substância para poder sobreviver, mesmo que para você não esse sobreviver não seja correto, mas eu como dependente químico eu preciso daquilo para ter respirar, enfim. Então, a partir do momento que já não é escolha, que é a doença, ele é refém disso. E o que a gente vê Uhum. muito é preconceito, né? É vagabundo, é Muito. safado, é sem vergonha, não muda porque não quer. Tá aí jogado, ó. Exatamente. Se tivesse trabalhando, não estaria fazendo isso. Preconceito. Isso só É, afunda mais ainda ele na dependência química. Então, gente, a e é gente um tem discurso que muito comum, né? e a gente tem que saber que a palavra tem poder e a palavra afeta e, e vai estimular ele a sair ou vai afundar cada vez mais na dependência química, né? Uhum. É interessante, me fez lembrar aqui um dado assim tão popular, né? Simbolicamente, quando você aponta o dedo para alguém, criticando alguém, a pessoa não pode esquecer que tem três apontando para si. Isso já é corriqueiro, isso já é Isso bem aí. popular. Mas na sua essência mesmo, Tiago, como é verdade isso, né? As pessoas estão preocupadas às vezes de discriminar o outro, julgar o outro, isso só afunda, só atrapalha a vida do outro, né? Não tem um efeito positivo em relação a essa fala ou a essa crítica mesmo, Falta né? de empatia, Carlos, é o que a gente vem falando toda live aqui, né? Sempre falta O de mundo precisa de empatia. mais É, empatia. exatamente, Tiago. Tiago, uma outra questão, assim, poxa, eu não estou nem. A distância aqui do celular não está nem fazendo eu ver, enxergar as perguntas. Eu sei que tem passado muitas perguntas aí, Não, tá? mas depois vai ficar Mas a gente gravado, vai. aí a gente busca as perguntas e tenta responder para cada um. E Certo. a sua linda tá Tiago, aí também, então de repente ela deve estar anotando aí também. mas aí não está aqui perto, não. Eu gosto Ah, de mas fazer a depois live no manda. consultório. Depois. Tiago, a impulsividade, a timidez e o isolamento social também facilitam o desenvolvimento do alcoolismo? Sim, é o que a gente falou, né? O álcool tira Uhum, inibição, né? Então o álcool meio que né, combate, não sei se o combate seria o termo certo, mas alivia essa timidez, isolamento social e a uhum, pessoa socializa melhor ou menos pior, né? Com o uso do álcool. Obviamente tem gente que uhum, exagera nisso, mas uma dose de vinho, um copo de cerveja, talvez ajude um pouco a inibir a timidez em evento social. Mas não seria a forma uhum, ideal para isso, né? Mas é uhum, um facilitador e é um estimulador para esse tipo de paciente ir para o uhum. alcoolismo, sim. Sim. E, Tiago, no início da live eu falei da experiência do meu irmão, né, que eu perdi um irmão para o álcool. É, e é muito comum
Tiago, a mãe, principalmente a mãe, colocar substâncias na comida ou uma bebida assim, na bebida do alcoólatra, né? Ou, enfim, a intenção de colocar qualquer tipo de substância, ou na bebida ou na comida, é na intenção de fazê-lo parar de beber, né? Pois aí ele sente mal, com Uhum. vômito, coceiras, dentre outros sintomas que aparecem. Isso resolve alguma coisa, Tiago? Não, e é um perigo muito grande, Carlos. Isso é extremamente perigoso. Existia uma medicação chamada disulfiram, que é o antietanol, um nome até bem sugestivo, que durante anos a gente usava, e se a pessoa misturasse com álcool, gera uma série de reações muito ruins, que a gente chama na literatura de efeito antabuse, mas que gera sensações de morte iminente. Coração acelera, dor no peito, falta de ar, dor de cabeça, vômitos, diarreia, enfim, situações muito ruins e a pessoa acha que vai morrer mesmo. Tá? Então, costumam ser reações bem graves. Tanto que quando a gente passava essa medicação, o paciente ele tinha que assinar um termo de responsabilidade dizendo que eu expliquei que não pode misturar o álcool com a medicação. Então, dar escondido é um ato de desespero da família e totalmente compreensível, mas é um erro. Essa medicação, a indústria farmacêutica, infelizmente, no começo do ano, ela descontinuou a produção, uma medicação extremamente barata que ajudava demais, muito mesmo. O disulfiram, o tratamento para 30 dias girava em torno aí de R$ 20, 20 e poucos reais, e ajudava muitas famílias. Mas a indústria farmacêutica vive de lucro, deixou de ser interessante, descontinuou. Fizemos campanha na Sociedade de Psiquiatria, nós fizemos campanhas pesadas para isso não acontecer, ou até para o governo, lá Manguinhos, começar a produzir essa medicação, de tanto que a gente usa, mas não tivemos sucesso. E essa medicação não tem mais no Brasil. Alguns colegas importam da Índia, mas é muito caro e acaba ficando inviável. E a gente tem no mercado hoje outra medicação de nome comercial, naltrexona, que o preço mensal dela já salta em torno de 150 a 200 reais. Então, a medicação que se pagava em torno de 20, a única disponível hoje gira nessa faixa 150 a 200 reais. E muitas famílias não têm a mínima condição de comprar. Então, é muito grave isso. Isso deixou a gente muito revoltado, chocado com essas atitudes da indústria farmacêutica. Mas, enfim, até fugi um pouco da pergunta. É um erro Não, da medicação escondida ao paciente pelo risco dele misturar, passar muito mal e acontecer até coisas piores. Então, o paciente tem que estar ciente que está usando a medicação para evitar que aconteça algo mais grave, né? às vezes eu falo assim, até exemplo mesmo de casa, às vezes o desespero da mãe e a falta de conhecimento é tão grande que leva a pessoa a fazer esse tipo. Eu lembro, Tiago, que Sim. ainda eu via o comportamento do meu irmão, até quando eu conseguia interná-lo, né, numa clínica, minha mãe colocava a comida e ele tinha reações muito diferentes, muito estranhas, sabe? Principalmente o vômito mesmo, né? Uhum. Até que minha mãe parou, né, de tanta gente conversar e Sim. depois teve um médico que nos orientou a respeito disso, né? E ele ficou Então, internado durante um período. a gente não critica porque isso é totalmente compreensível pelo desespero das famílias, né, Sim. Carlos? Mas é uma prática que Uhum. não é muito bom, não. Hoje não vai É, que conseguir bom mais que porque hoje. não tem essa medicação mais, né? Mas, É, é, e hoje a gente tem informação também mais, com né, Tiago? certeza. Sim, sim. Temos as redes sociais, tudo tem assim facilitado muito mesmo. E muito mais profissionais também habilitados para poder lidar melhor com isso, né? Com certeza. Tiago, sabemos, você falou lá atrás sobre a questão do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Sabemos que o TDAH pode facilitar o uso e o abuso de álcool ou outras drogas, né? Uhum. Que outros transtornos assim também podem facilitar, Tiago? Os mais comuns, Al- Carlos, associados ao uso de droga
é o transtorno bipolar, a esquizofrenia, é muito comum o esquizofrênico ficar dependente do álcool, muito comum. Uhum. O transtorno de personalidade, os antissociais, que são os sociopatas, né? O TDAH e Uhum. o ansioso e até mesmo o depressivo. Mas os mais comuns mesmo são os bipolares, os esquizofrênicos e o TDAH, né? Principalmente no adulto, o TDAH não tratado, no adulto, principalmente o TDAH com mais hiperatividade, né? Predominantemente hiperativo. Ele, em torno de 60% a 70% desenvolve dependência química. Então, não é uma porcentagem muito pequena, não, é bem gritante. Não é. Poxa vida. Só tem que redobrar as atenções, os cuidados mesmo, né, Tiago? Sim, Tiago, assim, você tem a experiência em clínica, né, de dependência química. É, as clínicas, né, que internam dependentes químicos são eficientes sobre quais aspectos, né? Por que a recaída é tão frequente? Tiago, você então, pode falar um pouco sobre isso? as clínicas que fazem internação psiquiátrica de dependente químico é bem eficiente. No primeiro aspecto, para tirar o uso. A partir do momento que está internado, não vai usar mais. E segundo, tratar ou evitar uma abstinência. E terceiro, tratar a dependência. Esse é o pilar do tratamento que a gente faz em dependência química. E, obviamente, Certo. durante esse tratamento, evitando usar medicações que vão causar dependência. Os famigerados tarja preta, que a gente vem falando aqui em toda a live. Então, Uhum. pelo menos é uma prática minha, em toda clínica que eu trabalho, a gente não usar a tarja preta. Existem medicações que a gente pode usar no lugar que não vai causar dependência. Uhum. Porque você entra para Uhum. tratar uma dependência e vai sair dependente de medicação, não tem muita lógica para mim isso. Então, a gente evita. Uhum. E todos saem bem da internação, sem abstinência, com consciência que é um dependente químico e com crítica recuperada, com no autocuidado, na preservação, com capacidade laborativa de voltar para o meio social. E por que recai? Uhum. Porque não basta o tratamento psiquiátrico. Não adianta o Uhum. tratamento psiquiátrico se não tiver um tratamento social. O que adianta, Carlos, eu sair da internação bem, usando medicação, e voltar para o ambiente de casa onde meu pai me agride, onde meus pais usam droga, onde eu frequento os mesmos locais que eu vou ter facilidade de acesso à droga que eu usava. Então, o tratamento social ele é muito negligenciado e é um fator importantíssimo para facilitar recaídas. Então, a recaída acontece, na grande maioria dos casos, por descuido dessa parte social, por essa negligência social. O sujeito volta a frequentar os mesmos locais que frequentava, os mesmos amigos que Uhum. ofertam droga. A gente sabe hoje de Sim. cor salteado que você não precisa de dinheiro para comprar droga. Se você for no grupo de fumo, ou você tem amigo que usa, a droga vai ser ofertada para você sem precisar pagar. Então, não adianta você Uhum. fazer o tratamento psiquiátrico e negligenciar essa parte social. A família tem papel fundamental nessa questão da recaída, fundamental. Existem muitos casos também que o paciente chega em casa e a família tira todas as medicações de uma forma abrupta. Não, é muito remédio, não precisa tomar. Não, não precisa de remédio. Vai Uhum. trabalhar, vai para a igreja, remédio não é importante. Aí, meu amigo, não tem jeito, vai recair. Se não for na semana seguinte, vai ser no mês seguinte, mas a recaída vai ser fato. Então, não é só o tratamento psiquiátrico, igual muita gente acha. Tem que ter o tratamento social, tem que ter uma coisa que a gente sempre fala, toda live, atividade física, boa alimentação, prática religiosa. Esses três pilares aí são fundamentais para todos Uhum. os transtornos psiquiátricos, né? E se puder buscar um grupo, né, de ajuda e mútua ajuda, Sim. né? O AA, Tem o o NA, AA, enfim. o Até NA, para o ansioso também enfim, tem, e tem os outros. neuróticos anônimos, que ajuda demais também, né? Uhum. É verdade, Tiago. E a gente vê muito isso, principalmente na questão da família, Tiago. Inclusive quando aí a pessoa aí não tem jeito, quando a pessoa é internada e começa a alegar, porque isso já
há uma propensão a pessoa mentir, né, o dependente mentir, né, tem essa questão da negação, sim, sim, e acaba o familiar querer tirar o paciente antes do tempo do tratamento mesmo. Isso prejudica e é o lado da família quando ela não ajuda, né? Então, acho que quando a gente fala também da questão da família, é fundamental a gente fortalecer, frisar isso, que a família ela pode ajudar, como também ela pode atrapalhar, seja ele em qualquer processo, não só para sim. né, o dependente químico em si, mas para outras dependências também, né? É, a família tem papel fundamental nisso, cara, seja pro lado bom, seja pro lado ruim, para manutenção de tratamento, para manutenção de recuperação, preservação de riscos, ou para facilitador de recaída, de comportamentos abusivos, de comportamentos autolesivos, destrutivos. Então a família é fundamental nesse processo, né? Tiago, você pode mais uma vez falar sobre isso? Eu acho importante, muitas pessoas nos assistem agora e pessoas interessadas, obviamente, no tema, porque ao mesmo tempo, de certa forma, a gente escuta também alguns críticos falarem que uma clínica ela não recupera um dependente químico. Em nenhum momento também a gente está falando que recupera, mas é a porta de entrada para essa recuperação, seguindo esses três Claro, pilares que você citou, né? Então, não sim, vamos ignorar, dizer que uma clínica dependente, claro, obviamente vai procurar uma clínica onde tenha toda uma estrutura, porque uma boa clínica que se preze, né, tem que ter um psiquiatra, tem que ter profissionais né, profissionais ali, fonoaudiólogo, psicólogos, e tantos outros, né, Tiago? Você vai uhum, saber falar melhor sobre isso pela sua experiência. Então, existe todo esse corpo ali de profissionais que vão ajudar esse dependente. Então, esses três pilares, e que você vai repetir, são assim fundamentais para que a pessoa entenda, né? E quando sim, a melhor forma, né? Às vezes as pessoas perguntam qual o tratamento melhor? Eu sempre falo, Tiago, que o primeiro é você se conscientizar de que você é dependente químico. Você primeiro tem que sim. passar pela sua consciência, né? Então, por isso que a gente sempre fala que o processo terapêutico em si, ele é muito bom, que ele vai abrir esse processo de autoconhecimento, vai fazer com que você entenda mesmo a sua dependência e, consequentemente, você vai fazer um tratamento melhor, começando pela clínica, para que tenha todo esse processo de desintoxicação, né? Todo esse E, processo de muito, reeducação. sim. E muitos, cara, só vão ter esse clique de aceitação de que é um doente, que é um dependente químico, às vezes durante a internação. Porque a internação normalmente Hum, acaba sendo compulsória, né? A família que vai correndo atrás de um juiz para conseguir a internação. E a internação é involuntária, normalmente é contra a vontade. Porque o dependente sim. químico, ele acha que ele não precisa, né? Salvo exceções, né? Mas a grande maioria acha que não tem problema, que ele para a hora que quer, enfim. Uhum, uhum, Aí durante a internação que ele passa a entender que ele tinha um comportamento diferente, que precisa de um tratamento e uhum, cuidado. A gente costuma dizer que o dependente químico, o tratamento é pro resto da vida. Aquela uhum. velha história de evitar o primeiro gole, evitar o primeiro gole, evitar o primeiro Sim. trago, evitar primeira carreira de cocaína, enfim, é evitar o primeiro. O tratamento é pro resto da vida. A internação, ela se torna necessária quando o paciente, né, não adere a tratamento ambulatorial, CAPS, não aceita o uso de medicação ou associa a medicação com a droga, ou quando o paciente passa a oferecer risco para ele mesmo ou para terceiros. Aconteceu uma dessas situações, a internação é necessária e mandatória. A gente busca a internação de curta permanência, hoje em dia não se interna mais um ano e meio, igual acontecia um bocado de ano atrás. As internações hoje, o Estado, que é o grande gestor das internações, hoje preconiza no máximo 90 dias de internação. Então não são internações longas, são internações
curtas, e a gente acha que curta até demais, pensando em dependência química, poderia ser um pouquinho maior. Mas, enfim, Quantos meses, Tiago? Não entendi. 90 dias, 3 meses, 90 dias. é o que o Estado Pouco preconiza. mesmo. Pouco. Mas a Uhum. gente consegue trabalhar em 3 meses. É, né, Sim. com corda no pescoço, mas a gente consegue. Obviamente vai depender da adesão do paciente, né? A clínica, as clínicas hoje conveniadas ao Estado, que é o grande gestor das internações, exigem uma equipe mínima, uma equipe técnica mínima para funcionamento, que envolve psiquiatra, clínico geral, psicólogo, assistente social, terapia Uhum. ocupacional, equipe de enfermagem, claro, e Sim. educador físico. Então, é uma equipe multiprofissional cujo Uhum. único objetivo é tratar, estabilizar e devolver o paciente para a sociedade bem. E Uhum. pensando nesses pilares que eu citei, afastar da droga, que é o imediato, tratar ou evitar a Uhum. abstinência e tratar a dependência química. E a gente consegue fazer isso, mas depende muito da família, no pós-internação, no pós-alta, e, Uhum. e essa questão do tratamento social que é muito negligenciado. Né? Sim, sim. Tiago, nós estamos chegando já ao finalzinho do nosso bate-papo. É, o que você diria, assim, Tiago, nesse período de pandemia, período fim de ano, esse período que, embora, né, as pessoas estão vivendo aí de uma forma meio conturbado, diria assim, né? Muitos pensamentos, muitas expectativas negativas. O que será amanhã? Será que eu vou estar empregado? Será que alguém da minha família vai contrair o vírus o Covid, vai para o hospital? Enfim, há momentos mesmo de muitas expectativas ruins em relação ao momento ruim que a gente vive, né? E em função disso, muitas pessoas estão buscando sim o álcool, o uso de álcool e outras drogas. Qual seria uma mensagem sua, Tiago, para essas pessoas nesse momento? Então, é bom senso, evitar abuso, obviamente, principalmente pensando em álcool, se não beber, melhor ainda, mas se for beber, com bom senso, evitando excessos, evitando misturar tipos de bebida. Atividade física é o que a gente sempre fala, que é muito importante. A prática religiosa também é fundamental. Procurar ser mais resiliente, procurar desenvolver empatia. Isso nos torna pessoas melhores, seja homem, mulher, pai, mãe, filho, filha, enfim. Prática de boas ações, isso ajuda muito. Estabelecer uma rotina também ajuda demais. E uma coisa que eu quero partilhar com vocês aqui, se eu tiver um pouquinho de tempo, nessa semana que passou, a gente perdeu aqui no Espírito Santo 6 médicos, eu perdi 4 pacientes e 2 amigos. Perdemos todos eles por Covid. Então, nesse fim de ano, façamos uma reflexão. Vamos evitar aglomerações desnecessárias. Vamos buscar preservar a preservação pessoal e da nossa família. Procurar desenvolver mais amor, empatia, respeito ao próximo e pensar que essa pandemia não acabou, tá morrendo gente muito próxima a nós e cada vez Sim, chegando mais perto, então o autocuidado é muito importante. sim. E as nossas condolências, né, a esses médicos que morreram, as pessoas estão de frente, né, com a situação e todos os outros profissionais Sim, também da saúde que estão ligados, né? Então a gente pede sim que redobrem as atenções também e toda a população, reforçando o que você está falando, Tiago, muito importante mesmo. Eu falei isso no início da live. É, o cuidado, né? Então, Tiago, a gente já até passou da hora. Eu queria depois conversar com você, Tiago, logo depois da live, sim. tá? Eu quero agradecer a todos que nos acompanharam e não vou estipular falar quando que a gente vai falar, mas a gente divulga com antecedência e talvez a gente fale ainda sobre o mesmo tema para poder Sim. atender a todos A todas as que perguntas, né? as perguntas, tá? Daqui a Tiago, 15 mais uma dias vai ser vez, dia 26 de dezembro, que é logo depois do Natal, então a gente não vai logo depois do conseguir, provavelmente só janeiro mesmo. A gente divulga isso. provavelmente sertanejo. É, a gente divulga, sim.
Tiago, mais uma vez, muito obrigado aí, tá? Falo com você daqui a pouco, fora do ar, Perfeito. tá? Sim. E a todos que nos acompanharam, muito obrigado pela sua atenção, tá? E se proteja, que Deus os abençoe assim. Muito obrigado. Uma Obrigado, boa noite a Fátima. todos aí, um Feliz Natal. Aproveitem suas famílias, curtam, abraçam, beijem e digam que amam. Tá? É muito importante dizer que amam. Fiquem com Deus todos, tá? Isso aí. Muita calma, muita resiliência, Sempre. muita empatia, né, Tiago? Fundamental, né? Um abraço a todos, então. Tchau, tchau.